registrando. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui no nosso grupo de estudos da Escuta Humanizada. Hoje é 7 de agosto de 2020. Nós estamos estudando o texto sobre prevenção e promoção da saúde, que a psicóloga Leila vai nos apresentar, e depois nós vamos disponibilizar no YouTube. Pode ser no Lançado no Mundo, que eu já tenho uma página, que aí todo mundo já conhece a página. Tudo bem. Tudo bem? Então, aí a gente disponibiliza na página do YouTube Lançado no Mundo para quem quiser acompanhar nosso grupo de estudos. Com você, a Leila, se ela puder dizer o nome do artigo para registrar para as pessoas depois pesquisarem. Com vocês, a Leila Oliveira, que vai coordenar o nosso estudo de hoje. Com vocês, a Leila. Bom, boa tarde a todos os meia dúzia que estão aqui presentes na reunião e quem for ver. É um artigo sobre promoção e prevenção, que é um resumo de um artigo de promoção de saúde, conceitos, reflexões e tendência, escrito por Isenésia em 1999. É uma fronteira bem tênue entre a promoção e a prevenção de saúde. No século XIX, eles já pensavam nas condições de vida das pessoas, de melhoria de sistemas básicos e alimentação, enfim, eles já pensavam sobre isso. Depois, com o evento da medicina no século XX cada vez mais se especializando, isso foi deixado de lado. E retornou a questão de uns 10 anos, 15 anos atrás, nos Estados Unidos e Canadá, a necessidade de ampliar esse olhar, né? Porque já com os exames que já faziam de imagem, tudo, era um custo altíssimo e os resultados não estavam satisfatórios, no custo-benefício não era satisfatório. E depois também tinha que tratar da evolução de doenças crônicas e também já se colocava a longevidade das populações, né? O que fazer com essa problemática. E a nova saúde pública, ela fortalece a promoção de saúde. Eles pensam primeiro em autonomia dos sujeitos. A visão capitalista seria que as pessoas deveriam ter liberdade de escolha e com menor responsabilidade do Estado, né? Então, passando para as pessoas a responsabilidade de correr atrás e se cuidar. A visão progressista, ela vê como qualidade de políticas públicas, pensando de uma forma mais abrangente no físico, no psicológico e no social. Então, começaram a repensar o conceito de saúde de doença, como é a experiência concreta da saúde e do adoecer, e que não é para ampliar, na verdade, o discurso de práticas científicas unicamente. Por quê? Porque a ciência ela é muito fechada dentro dos padrões que ela opera, né? O conhecimento científico é praticamente um dogma. Então, isto é importante, por um lado, mas, por outro lado, interfere no homem como um todo. E a medicina é considerada uma ciência positiva e tem o homem como objeto. Então, se estuda mais anatomia e fisiologia. E ficando, vamos dizer, as outras vertentes do ser humano meio desamparadas. Edgar Morin, ele diz que a palavra, mesmo que bem expressa, quando as pessoas vão ao médico e vão saber de si, não contempla a realidade em sua totalidade. A gente não pode excluir o espírito humano do indivíduo, da cultura, e tratar a sociedade objetivamente. Porque o pensamento ele tem duas vertentes, de redução, de estreitamento, de restrito, e o pensamento, por outro lado, amplo e abrangente. A medicina está colocada num pensamento quase matemático. E os aspectos sensíveis, eles são praticamente inexistentes. Ela, então, é fragmentada, se a gente for pensar no ser humano como um todo.
E a saúde a dois ser são formas como a vida se manifesta. E, nesse meio tempo, muitos médicos se dobraram em direção à literatura, porque a literatura ela consegue traduzir experiências singulares e subjetivas. Ela tem emoção no relato. Ela expressa o sofrimento humano. Então, a gente busca isso em Tolstói, Thomas Mann, escrevendo Scliar, que é médico e escritor aqui no Brasil também, né, que fala sobre o lado oculto da fala, né, o lado necessário para quando alguém que não está bem, que está doente, procura a medicina. No entanto, a medicina tem uma linguagem neutra e objetiva, que não contempla essa outra parte, que é o sentimento, o medo, em relação à pessoa que está se sentindo doente. Tem também pensamentos de Descartes, que foi o primeiro de concepção mecanicista do corpo. Partes dos corpos são só acessíveis ao seu titular. Ele já falava isso, quer dizer, vai tratar com o médico, com a pessoa que na época era, vamos dizer, considerado médico, né? Por outro lado, tem o lado que é da pessoa, como ela se vê. E outros pensadores, como Nietzsche, que, na verdade, queria o outro lado das histórias, a verdade sobre a pessoa, o futuro, não vendo o ser humano unicamente como um corpo, mas qual a continuação? O que ele busca? Né? Deleuze também fala que a explicação científica ela se delimita, ela desloca dos sentidos. O pensamento científico ele desconfia dos sentidos, ao contrário da literatura. Esse é um tênue limite que pode ser um recurso para lidar com a realidade. Então, a construção científica é uma construção, mas não deve ser um dogma, insensível ao inexplicável e ao não conceituado. Relativizar o valor da verdade do conhecimento científico, utilizá-lo não para acreditar totalmente, valorizando a interação da sensibilidade e do pensamento, né? Não pegar, então, tudo que é dito dentro da medicina como o dogma, como, então, olhar para o homem como um todo, nesse caso, né? E aqui diz Atlan, sabe, que o objetivo não é a verdade, mas a felicidade, a sabedoria e a virtude. Ele diz a mesma coisa que Nietzsche. Bom, ela, nesse texto, ela vai também, vamos dizer, navegando pelo assunto, porque é muito difícil realmente haver uma fronteira entre o que é prevenir e o que é promover. Então, ela fala, vai buscar na literatura, vai buscar os médicos que já admitem que a literatura ajuda a entender o sofrimento humano, e ela fala, prevenir. O que é prevenir? É preparar, é chegar antes, é evitar o dano, é uma ação antecipada a doenças específicas. É um conhecimento epidemiológico moderno, controle de transmissão de doenças infecciosas e evitar doenças degenerativas. E promoção. Promover é dar impulso a, fomentar, gerar, é mais ampla que a prevenção, mas não se dirige a uma doença específica, mas serve para aumentar a saúde e o bem-estar geral da população. E a qualidade de vida está inserida aí na promoção também, porque é alimentação, justiça social, ecossistema, renda, educação, que envolve medidas também do Estado, né? Ambiental, política, econômica e comportamental. Também mencionam a integração biopsicossocial, que é uma forma que a gente tem usado sempre, mesmo na psicologia e em outras áreas, né? Para explicar melhor o ser humano. Mas, mesmo assim, esses conceitos não dialogam facilmente entre si.
né? Também não é uma coisa que pode definitivamente conseguir abarcar o ser humano na sua totalidade. Ela menciona também a intuição de como a pessoa se sente quando percebe que está doente, e a transição entre a razão e a intuição, que relativiçam sem considerar a importância do conhecimento. Isso ficou um pouco obscuro, mas eu acho que entre o lado racional da medicina, da intuição, do sentimento que a pessoa tem quando ela se percebe adoecendo. Diferença da promoção e prevenção. Ambas utilizam o racional do discurso preventivo, doença, transmissão e risco. A promoção, ela fortalece a saúde através da construção da capacidade de escolha individual e coletiva. Não basta só o conhecimento para o controle das doenças, tem toda a subjetividade e promove saúde envolvendo escolha, e não é só conhecimento, mas envolve valor. A diferença entre promoção e prevenção é a consciência da incerteza do conhecimento científico pela limitação técnica. Não é questão de sobrevivência, mas de qualificação da existência de santos. Então, uma pessoa que fez que foi compilado aqui no trabalho dela. Depois vemos as palavras empowerment, vulnerabilidade. São quase conceitos interdisciplinares de múltiplas significações, abarcando a subjetividade e singularidade dos indivíduos. Essas palavras, então, são usadas hoje em dia quase como um conceito dentro da prevenção e da promoção. Estudos epidemiológicos de risco também são realizados, são a base do discurso sanitário preventivo, contribui para as produções de estratégias, por exemplo, da AIDS, né? O comportamento pessoal, contexto social, programas institucionais. Outro projeto de promoção inclui exercício físico, uso de cinto de segurança, combate ao fumo, ao álcool, às drogas, né? Mas esses estudos epidemiológicos de risco, eles fazem um estudo que dá um resultado de efeito causal médio. É um método matemático utilizado nos estudos epidemiológicos e que não corresponde totalmente à complexidade dos processos. Então, eu coloquei aqui como tema, afinal, né? Qual a concepção do estímulo à autonomia que a promoção trabalha? Porque no início do trabalho ela fala sobre a autonomia das pessoas, né, na promoção. Como ficam as representações científicas e culturais como o risco? Né? A boa saúde necessita reflexão filosófica e, consequentemente, reconfiguração da educação e comunicação nas práticas de saúde. A filosofia não é algo fora do mundo real, mas sem ela não há como lidar, dialogar e fluir as diferentes dimensões que caracterizam a complexidade da saúde. Esse é o trabalho, ele é complexo para ler, mas ele é muito interessante porque traz todo o lado sensível do ser humano e a compreensão do homem como um todo. E assim, vamos agora debater esse assunto, então. Então, tá, pessoal, queria agradecer em nome do nosso coletivo, né, a fala maravilhosa da Leila, dedicada, bem articulada, né, de um texto que é bem de vanguarda, né, que sai de um positivismo clássico, né, da saúde, da doença como objeto, e abre para a questão de um modo de vida, né? Saúde tem a ver com um modo de vida, né, gente? Para a gente que está nesse trabalho de práticas integrativas e a gente que está se preparando para acolher pessoas num contexto de ponta da pandemia, né? Como é que vocês sentem isso, pessoal? Como é que a gente pode levar saúde como modo de vida num momento crítico da pandemia? Eu acho que isso nos interessa para a nossa formação.
É. É, eu acho que, bom, é difícil dizer, apesar de eu ter feito o texto, porque tem tantas variáveis e teria para fazer uma coisa mais profunda, teria que ser uma, eu acho que grupo por mais tempo e talvez até individual, né? Porque aí entra como cada um sente. Isso que no texto tem é como a pessoa se situa, como ela se coloca, como ela verbaliza, a intuição que ela tem a respeito do próprio corpo, né? Então, em grupo assim, como eu também nunca trabalhei, eu não tenho a mínima ideia. Eu imagino que quando a gente fala da promoção em saúde nessa condição que a gente está trazendo, primeiro ele participa do processo dele, ele, assim como ele também vê o outro participar a respeito, ele pode ter um leque maior de possibilidades e de adquirir isso como um recurso. Então, o que eu gostei do texto é que ela enfatiza bastante essa questão da promoção da saúde como a subjetividade. Então, nós estamos lidando com situações que a gente não tem o conhecimento, como foi falado, eles não têm o conhecimento todo, mas como cada um e como um coletivo pode lidar com isso, com a sua angústia, até com informações necessárias, né? Exato. A gente vai fazer isso em grupo, então, mas é interessante porque aqui, inclusive, quem foi? Deixa eu ver que falou, achei tão interessante. O Descartes, imagine, em 1500, 1600, ele falou, nós não vamos poder alcançar isso, mas ele falou uma coisa ótima, porque ele foi o primeiro na concepção mecanicista do corpo humano, né? Mas ele já falava naquela época que partes do corpo só são acessíveis ao seu titular, ou seja, também as angústias são muito específicas, né? Apesar do nosso assunto ser um assunto vamos dizer, Covid, eles estão vivenciando praticamente as mesmas situações, internamente, quer dizer, aqui é acessível ao seu titular, porque cada um vai tocar para si como aquilo vai pegar, entendeu? Então, acho interessante o que você falou, Zoca, porque um falando, o insight de um também abre espaço para o outro, né? Mas aqui o texto traz muito o que é, vamos dizer, bem peculiar e bem íntimo de cada um, né? Essa parte do Descartes eu achei preciosa, né? E a gente estudou na filosofia, na universidade, o Descartes que diz que os sentidos são ilusórios, que a gente tem que ter uma concepção matemática e objetiva do sujeito, criar um sujeito objetivado, né? Eu até apresento isso no módulo, e de repente, num certo texto dele, ele fala de uma sensibilidade singular, né? É muito interessante, é uma preciosidade, né? Tem um outro, o Bachelard, que fala também o pensamento, que ele é de 1884, eu fui até ver a data do nascimento, porque aqui eles falam de algo que foi mencionado, tudo 83, 93, mas não é, tem que pegar a época que o cara viveu, né? Aqui o Bachelard viveu de 1884 a 1962. Ele falou que o pensamento científico desconfia dos sentidos, ao contrário da literatura. Eu achei isso o máximo, né? O pensamento científico, né? Ele desconfia, quer dizer, os sentidos não entram ali, né? Eles têm que ser colocados assim meio, vamos dizer, ele contorna, mas ele não tem também como englobar, né? Porque ficaria complicado, mas ele justamente vão pegar a literatura para ajudar a contemplar o ser humano como um todo. Não é aqui em casa. Como é que é esse barulho? Mas alguém quer comentar? Eu achei um texto precioso, porque destaca a singularidade do sujeito, como a gente deve, mesmo nos espaços públicos, medicamentosos, a gente resgatar essa humanidade. Né? Às vezes a pessoa passa a vida inteira aprendendo técnicas maravilhosas e acaba
se auto-identificando como um ser técnico, né? E aí a vida é muito mais, a vida tem uma dimensão, um modo de vida, uma filosofia de vida, uma escrita de vida, né? Você citou o tema da literatura, mas a gente é uma escrita viva também, né? E quando a gente faz o nosso grupo de estudos, né, quando a gente vai fazer o nosso acolhimento, que embora seja grupal, gente, a gente tem esse horizonte, nosso projeto piloto, ter grupos pequenos, né? 3 a 5 pessoas da equipe, né, que a gente vai acolher. Então a gente vai poder fazer um trabalho piloto, né, de acolhimento, bem assim delicado, eu diria, né, bem acolhedor e resgatando essa humanidade que eventualmente o conflito com uma questão de pandemia faz com que a pessoa se esqueça da própria humanidade, né? Num movimento de doação muito forte, num movimento de urgência, de arrebatamento pela crise toda, e a gente vai ter condições de acolher, de resgatar essa humanidade que foi colocada num terceiro ou quarto plano, né? É verdade. O que vocês acham, pessoal? Ficou bom, professor? Deu para entender, porque o texto era muito longo, né? Não, olha, não, eu achei, não sei se vocês concordam, pessoal, a fala da Leila foi preciosa, foi generosa. Você não questiona, porque o povo... Né? E essa questão, né, de trabalhar também com a vulnerabilidade. Você fez a gente melhor do que estava escrito. Eu gostei bastante também, Leila, parabéns. Obrigada. É que ele é bem complexo mesmo, eu tive que dar umas boas estudadas. E fala até da intuição, achei tão interessante, viu? A intuição da pessoa, do corpo, quem se conhece melhor, que percebe que está adoecendo, muito interessante. É isso. Se alguém quiser, eu posso mandar o resuminho que eu fiz, dá 3 páginas. Ótimo. Vocês estão me ouvindo? Estou. Tá bom. E foi ótimo, assim, Leila, adorei o resumo que você fez. E lembrar sobre essa questão da vulnerabilidade, né? Por mais que realmente a gente trabalhe no coletivo, as características individuais, elas também vão surgir. Exatamente. Só que uma coisa que é maravilhosa também no grupo é que as pessoas, elas conseguem se identificar com uma outra pessoa também, nessa vulnerabilidade, nessa dor. Então, o Mazoca falou, isso faz com que eles também acabem lidando melhor com as situações. Né? Então, estão reforçando, isso é muito bacana. Além dessa questão do científico, que é muito importante, que é dito mesmo no texto, só que, de fato, a gente precisa olhar com esse acolhimento mesmo. Porque não adianta mesmo a gente estar só baseado na parte teórica, porque aquele indivíduo ele precisa de um outro tipo de acolhimento. É interessante porque eles falam que no século XIX eles já tentavam unir essa coisa do atendimento médico e observando como a pessoa vivia, o ambiente, se vivia num lugar adequado, a comida e tal. Isso foi abandonado, isso foi retomado de uns anos para cá. E eu, que já tenho uma boa idade, eu me lembro que eu tinha médico de família, né? O sujeito era um médico clínico geral, ele vinha em casa, então ele conhecia você direito, conhecia o ambiente que você vivia, os pais, que também ele cuidava, então era uma coisa muito mais abrangente, podia conversar com a criança, né? Com o tempo, conversar com o pai ao mesmo tempo, ver como é que vive, como é que não vive. Isso era muito. E depois acabou isso, né? Isso eu tive até uns 8, 9 anos de idade. Depois a medicina foi se especificando cada vez mais, né? Então a pessoa foi entendendo muito sobre um órgão, por exemplo, né? E o resto do corpo parece que o sujeito não existe. Eu já tive essa experiência. Eu só atendo, eu sou específico só para estômago, intestino não, entendeu? Então, muito interessante isso, quer dizer, e ficou também uma época meio desconectado, né? Agora estão voltando com o médico, né, clínico geral, né? Então, que pode olhar para a pessoa, conversar eventualmente até ir na casa, né? É muito interessante. Mas,
Ô, Leila, É. o que eu fico pensando, né, como o Hospital São Paulo tem uma ligação direta com o SUS, a própria filosofia do SUS, ela está muito mais dentro dessa subjetividade, dessa sensibilidade para a gente poder olhar não só a doença e o que poder fazer com a doença, mas olhar para a questão da possibilidade daquele meio, daquela pessoa naquele meio. Então, eu imagino que os profissionais estão lá, estão lidando com isso direto. Né? Então, eles estão lá, imaginando a equipe toda da saúde, tentando sanar as questões da Covid, mas lidando com todo esse contexto social, cultural que tem, né? Exatamente, Eles trazem, mas aí o governo faz alguma coisa para tudo isso, também tem todas essas ligações, tá? Ela não explica direto isso, mas é isso também que quer dizer, né? Quer dizer, é uma coisa no total, né? Eles sabem onde a pessoa vive e tal, mas as políticas públicas, né? Aqui até eles diferenciam o capitalista do progressista, entra até política aqui, porque ele fala que o capitalista ele quer dar liberdade de escolha para a pessoa se tratar e tem menor responsabilidade do Estado. Ele quer que a pessoa seja autonomia, entendeu? Da autonomia. Autonomia como se a pessoa não tem condições básicas, né? Já o progressista já vê a qualidade de política pública, físico, psíquico, psicológico e social. Então, na verdade, é interessante, se lida com isso, mas o quanto isso está sendo feito. Na Covid, a gente está vendo, né? Está morrendo um monte de gente na periferia, que não tem condição, não tem saneamento adequado, não moram todo mundo um em cima do outro. Quer dizer, como é que. Numa coisa dessa, que é uma pandemia, então, né? Pior ainda, porque é como ele fala no final, que eles fazem o estudo epidemiológico de risco, né? Aqui nós estamos totalmente inseridos nessa história, né? Porque depois eles pegam os dados no final de efeito causal médico que não contempla todas as situações, por exemplo, né? Quando a gente se faz o estudo aí, a gente vê na televisão aonde estão morrendo mais pessoas, na periferia, né? Quer dizer, depois eles fazem o estudo médio e fica tudo por isso mesmo, né? O estudo epidemiológico é fundamental para as políticas públicas, né? Principalmente do ponto de vista estatístico, mas é uma abstração do ponto de vista do sujeito, né? Exatamente, O sujeito ele é uma singularidade, onde colocar o sujeito do ponto de vista da população e num gráfico. Exato. Digo e repito, tem sentido do ponto de vista das políticas públicas, mas se não fizer o que a Zoca destacou do SUS, que é a integralidade, que é dar espaço para o sujeito, né, que é a universalidade, atingir a todos, né? A gente não está numa situação de risco, a gente está numa sociedade de risco, né? Aí aqui no vai englobar tudo. Isso aqui é o problema, né? E eles falam desse efeito causal médio. Por exemplo, você pega a média depois de uma história dessa como da Covid, que dados você realmente tem aí, né? Para melhorar, implementar as políticas públicas, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Esse texto maravilhoso, conduzido... Eu queria agradecer a Leila, né, pelo resumo, pela belíssima explanação, ficou bem claro. O que a Leila falou também da intuição, né? A Leila falou e eu pensei, a Leila falou. Eu achei bem interessante. Aí, isso me traz muito esse sentir, né, professor Fernando? Essa conexão com o nosso eu interior. E fazendo o ponto que a Sandra falou, gente, vamos destacar aqui esse texto, vamos destacar o título e a revista desse texto, né? Reforçando o título que a Leila já falou no começo, o conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção. Vou repetir de novo, o conceito de saúde e a diferença entre prevenção e promoção, da Dina Seresnia,
Dina Ceresni foi publicado no Caderno de Saúde Pública da Fiocruz, gente. É da Fiocruz, Entendeu? exatamente. Olha assim como a gente está numa instituição do extremo rigor da Fiocruz, né? Que publica um artigo que tem esse caráter integral, né? Integral e singular ao mesmo tempo. Olha como as publicações científicas estão nessa vanguarda de fazer esse resgate do humano, esse resgate da singularidade, né, o resgate da percepção do sujeito, resgate da intuição, e justificando com clássicos da filosofia, o Nietzsche, o Descartes, o Bachelard, entendeu? Olha como a gente, quando a gente resgata essa humanidade, a gente está numa vanguarda, né? Numa vanguarda do pensamento, né? Muito bom a gente saber que tem revistas que têm esse tipo de acolhimento, né? Muito interessante, eu também achei. Para a semana que vem a gente vai ter um outro estudo, não é? É o da Zoca, né? Qual que é mesmo? É o do grupo. É aquele Deixa eu ver qual que é o nome, né? Espera aí. Como é que chama para a gente ler antes? Peraí. Deixa eu achar aqui. Aí eu falo. É o que é do Zimmermann. Do Zimmermann. Não estou abrindo aqui. Peraí, textos. Só para falar que número que é, que agora eu entendi que é uma sequência. Eu achei para vocês, Zoca. Eu achei para vocês, Zoca. Como trabalhamos com grupos do David Zimmermann. Tá? Então a gente vai se preparar para a gente ler esse texto antecipadamente. Lembrando para quem é desse grupo que toda quinta-feira às 17 horas a gente está estudando Tornar-se Pessoa, do Rogers, que é uma formação em questão de empatia, de acolhimento, de abordagem centrada na pessoa. Só para vocês terem uma ideia, quinta-feira a gente estudou acolhimento na educação, essa abordagem na educação, que era um capítulo, e o outro capítulo era essa abordagem na ciência, tá? E é muito interessante, tá? Então, mais alguém quer comentar alguma coisa para a gente parar a gravação? Então tá, gente. Então eu queria agradecer mais uma vez a Leila, que fez um trabalho maravilhoso, inaugurando nosso grupo de estudos. O nosso trabalho. O Chave de Ouro. Obrigada. Chave de Ouro. Espero que eu consiga ter esse senso de resumo que ela teve. Nossa, você está querendo inflar meu ego, viu? Hein? Ao mesmo tempo que eu compartilhei com vocês alguns textos, se vocês quiserem trazer outros textos para a gente fazer um coletivo, tá bom? Tá ótimo. Então, muito obrigado a todos. Vamos encerrar a gravação. Ela vai estar disponível no YouTube Lançado no Mundo, tanto para esse nosso grupo, como para o grupo que está estudando Psicologia Humanista, tá bom? Um grande abraço. Tá ótimo. Até a terça, então, meio-dia. Terça ao meio-dia para fazer a seleção da monitoria, tá? Bom, encerrando a gravação. Mesmo endereço, né? Mesmo endereço. Nesse endereço. Tá. Eu só vou encerrar a gravação, a gente pode conversar ainda uns minutinhos. Encerrando a gravação.